Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa, ao nosso podcast Fato e Opinião. Você que acompanha através dos 95.7 no FM para toda Londrina e região, no dial, no seu rádio, através da Clube FM e também para você que acompanha através das plataformas digitais. Deixo aqui o meu carinho, deixo aqui o meu agradecimento pela sua audiência e hoje a gente bate um papo super bacana. A gente vai falar de cuidados à vida, tanto no trânsito quanto na saúde mental, dado ao mês que estamos vivendo. Já agradecendo a presença aqui do Emanuel, que está aqui mais uma vez para a gente bater um papo super bacana e quero que você já traga os nossos convidados por aqui. Éder, satisfação estar aqui contigo, né? Mais um Fato e Opinião, esse programa que tem levado até as pessoas inúmeras pautas importantes, né, para nossa cidade aí, não apenas para Londrina, mas para todo o norte do estado. E que essa pessoa que participa conosco, que ela possa compartilhar o programa, né, diante dos seus amigos, nas redes sociais, grupo do WhatsApp, isso é muito importante. E hoje, a gente sempre tem abordado aqui inúmeros assuntos, mas temos aqui duas pessoas especiais. Vou falar primeiro aqui das mulheres, né? A doutora Camille está aqui conosco, ela que é especialista em saúde mental. Tudo bem? Tudo bem com vocês. Agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz de poder estar aqui, poder falar da psiquiatria, poder falar da saúde mental. A gente sabe o quão importante é, principalmente hoje em dia, que tem aumentado muito a necessidade de falar sobre isso e de cuidar sobre a saúde mental. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso tê-la aqui conosco. E o nosso figura conhecida, uma pessoa respeitada, muito querida pela população londrinense, tem o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso tenente-coronel. Eu digo que é coronel porque não tem como. O Guedes, que bom tê-lo aqui conosco, nosso tenente. Olá a todos, obrigado, doutora. Para mim é uma alegria estar aqui e poder levar informação de qualidade às pessoas, melhorarem a sua qualidade de vida, melhorarem até a sua condição mental, né, doutora? Com certeza. Tudo isso a gente tem que refletir todas as ações diárias, cotidianas, familiares e laborais, muitas vezes, e até o lazer, para a qualidade de vida. E é isso que a gente espera. A Londrina já tem isso, é boa a cidade nesse tocante, mas esperamos aqui melhorar isso com a nossa participação. Que bom. Mas vamos lá, olha só, nós sabemos que setembro, né, é um mês onde tratamos aí do trânsito, no Setembro Amarelo, como também da saúde mental, né? E a minha pergunta no início do nosso programa é, hoje, quais são as principais ações, né, que as pessoas abordam dentro desse Setembro Amarelo, tratando-se então da saúde mental, doutora? Quais são as ações? Então, são várias ações, isso é muito bom, muito interessante. Até a gente costuma brincar que todos os dias sejam amarelos, né? Todos os dias do ano. Mas é um mês direcionado, um carinho especial à questão da saúde mental. E foi criado até o Setembro Amarelo, aqui no Brasil, em 2015, pelos principais órgãos, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a partir daí, algumas ações foram crescendo, foram evoluindo. Como essa atenção do CVV, né? Até queria passar aqui o telefone 188 e tem um canal 24 horas por dia para que pessoas que estejam necessitando possam entrar em contato para falar, né? Falar salva-vidas e várias ações. A gente mesmo do Hospital Vida tem participado de várias ações, tanto da parte específica da saúde mental, no sentido de palestras, de orientações, atividades, inclusive com os nossos pacientes. Fizemos atividades com educadores de escola. Tem várias atitudes, por exemplo, tem cidades que colocam as luzes amarelas em prédios. Então, assim, várias ações são dedicadas... Hoje é feito material, cartilhas, sim, flyers, nas redes sociais, muitas publicações, muitas orientações. Eu acho que é bem importante também orientações de como as pessoas podem ajudar quem está necessitando, né? Então, assim, como que podem agir. Muitas vezes só não atrapalhar já ajuda bastante. Então, principalmente orientação, conversa, tem sido bastante trabalhado. Manuel,
Só lembrando uma situação que, enquanto a doutora falava, eu lembrei aqui. Esses dias eu tava rolando, né, minha rede social, né, o TikTok, e aí eu vi uma trend e eu achei isso muito bacana, né? Que era uma trend onde dizia: o Setembro Amarelo é importante porque... Aí vinha a frase, né? Porque fulano deveria estar aqui. E aí mostra vídeos de pessoas que acabaram, né? Que não conseguiram ajuda. E mostram esses cortes de momentos felizes de pessoas que já nos deixaram, infelizmente. Mas olha como é importante, porque você vê às vezes aquela pessoa feliz, aquela pessoa dançando, você vê aquela pessoa sorrindo em família e você não imagina o que tá passando na cabeça dela. É. Você não tem aquela ótica de o que tá acontecendo, né? Só a gente sabe o que passa na cabeça da gente quando a gente deita no travesseiro e está sozinho, né? Então é importante. Nós vamos entrar nesse assunto mais a fundo. Coronel, o senhor hoje está à frente do 5º Batalhão aqui na cidade de Londrina. E eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito das ações, né? Tratando-se aí daquilo que o senhor cuida, daquilo que está sobre a sua batuta, vamos dizer assim, a sua tutela. Com relação ao trânsito, como que é hoje feita as ações dentro do comando? O 5º Batalhão hoje é uma das maiores unidades em número de pessoal e extensão do estado. É uma das maiores, a maior do comando regional em número de pessoal. E nós temos, assim, um setor especializado, que é uma companhia inteira, em torno de 100 homens, que trabalham na fiscalização e também nos atendimentos a acidentes de trânsito. Então, eles direcionam as suas atividades, lógico, dentro de um conceito de polícia de proximidade, que é um conceito criado, desenvolvido e que nós estamos conseguindo reproduzir isso em vários locais do Paraná. Hoje, por exemplo, o Calçadão, no centro de Curitiba, utiliza-se dos conceitos que foram criados aqui em Londrina, e tudo isso voltado ao cidadão para que ele tenha um entendimento melhor, né? Para não ficar naquela né, que a polícia é repressora, que a polícia oprime, e na verdade contra um motorista embriagado, não habilitado, enfim, cometendo abusos no trânsito, infelizmente a gente já quebrou todos esses protocolos e essa pessoa precisa de repressão. Então qual que é o nosso objetivo? Alcançar esse indivíduo antes que ele chegue nesse estágio. Então aí as campanhas, aí as fiscalizações, aí todo esse papel, para que nós não tenhamos que, infelizmente, ir a um local de acidente, que muitas vezes tem uma perda de uma vida, e aquela vida, ela significa muito, não só para o indivíduo, ou até mesmo para o indivíduo que vai convalescente ao hospital. Hoje o nosso sistema de saúde, por exemplo, poderia estar desonerado em 40% se houvesse uma sensibilização dos motociclistas a esse respeito, que eles utilizassem o veículo em menor velocidade, porque ele já tem uma condição de trafegabilidade muito boa. Ele não precisa atrelar isso à alta velocidade. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas que muitas vezes trabalham, nós temos indivíduos ficando 8, 10, 12 horas em cima desses equipamentos. Agora imagine, doutor, a qualidade mental dessa pessoa após ficar exposto a milissegundos. É 1 milissegundo que ele tem uma perda de atenção, é um buraco que ele não vê, é um carro que deu seta que ele não percebeu, que essa pessoa, muitas vezes, ela tem que se conscientizar que ela tem que criar rotinas que elas possam ser sustentáveis, com sustentabilidade. Não dá para ele ficar fazendo esses turnos de 14, 12, que seja 8 horas em cima da motocicleta, sem ter ali um cuidado com a sua autoestima. Então, é muito complexo, porque hoje todos estamos expostos a isso. Eu duvido, aqui nessa sala, se alguém não fez uso de carro, ou moto, ou algum meio de transporte hoje. Então, isso é um assunto relevante na construção das cidades com qualidade de vida. Então, por isso que agradeço, inclusive, a oportunidade, porque nós temos índices, nós temos diminuições. Cheguei em Londrina aqui para trabalhar no 5º Batalhão, ainda lá nos anos de 1997 e 98, mas os índices caíram muito. Nós hoje temos mais veículos, mais malha, mais pessoas nas vias, só que nós temos diminuições, principalmente nas mortes. Mas ainda assim, qualquer indivíduo que faltar à nossa comunidade, ele vai fazer falta à sua família, ele vai ter um custo não só financeiro, mas social muito grande. Agora imagine se a gente conseguisse economizar esse dinheiro que é gasto em saúde pública
e conseguíssemos reverter isso a outras demandas, apenas com o único gesto de diminuir velocidade e respeitar regras de trânsito. O senhor abordou algo muito interessante, né? A gente, claro que no segundo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais aí a questão da saúde mental, porque uma coisa está ligada à outra, né? Mas com relação aos motociclistas, as pessoas que de fato usam moto, eu falando de mim, né? Esses dias, acho que mês passado, eu não provoquei um acidente ou causei um acidente porque eu estava devagar. Porque eu estava dando seta para entrar à direita e os motoqueiros, em vários momentos, me podando pela direita. Então, se eu não tivesse olhado pelo retrovisor, eu teria fechado o motociclista. Então, a gente vê o pessoal andando nas calçadas, a gente vê o pessoal furar sinal vermelho, a gente vê o excesso de velocidade, tem essa onda agora do pessoal também ficar empinando, a gente sempre tá vendo na rua as pessoas empinando moto, né? Então, depois... O randandan, então a gente vê tudo isso acontecer e, infelizmente, depois que quebra o braço, a perna, estoura uma costela, vai para os prontos-socorros, para os prontos atendimentos. Isso acaba trazendo um grande prejuízo, né? E posso fazer uma colocação? Por favor. Até isso de os motociclistas, né? Não só eles, mas principalmente a gente vê bastante, eles correndo sempre faz a gente lembrar o quanto as pessoas correm hoje, né? Por conta da sobrecarga, por conta de muitos compromissos, muitas... questões para dar conta, aumenta o estresse, aumenta os níveis de ansiedade. Então, a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais depois, mas o quanto que essas descargas químicas estão afetando e estão causando também os transtornos no trânsito, né? Doutora, esse tudo ao mesmo tempo agora, né? Isso é extremamente complexo e a pessoa atribui a isso, muitas vezes, anseios, desejos, valores que ele não tem capacidade de suportar, muitas vezes. Eu não digo nem financeiros. Às vezes, alguns compromissos que essa pessoa adquire e que ela acaba junto à sua família, junto ao círculo de pessoas onde ela vive e mora. E aí tem o problema da imitação, né? Esses casos, por exemplo, dos rolezinhos, do randandan, ele é basicamente isso. Eu digo que a conscientização de trânsito, ela não tem que ir lá na via. Ela não pode acontecer na hora da blitz. A pessoa não pode ficar arrependida porque tomou uma multa. Ela tem que realmente trazer essa discussão para dentro das casas. Eu digo, inclusive, Manuel, falo que se a mãe chamasse a atenção do filho ou alguém da família, alguém relevante na vida dessa pessoa, chamasse a atenção do indivíduo, não põe esse escapamento barulhento na tua moto, porque isso vai aumentar o seu nível de estresse, teu cortisol, né? Teu cortisol, que vai lá em cima, e você vai ter uma vida pior. Eu até falo, a gente está montando uma campanha junto com o Felipe Giuliani da Guarda Municipal. Hoje o prefeito Thiago também tem apoiado muito essas demandas de apoio mútuo, de ações conjuntas, para a gente tentar levar, por exemplo, para os comércios que têm entrega de comida, de medicamento e de outros. Para a gente criar, talvez até com apoio da própria Câmara, em algum momento isso pode chegar lá através de projeto de lei, que esse estabelecimento ele seja corresponsável pela segurança e principalmente pela não perturbação do sossego. Então, o indivíduo do estabelecimento ele tem um fator legal onde ele pode cobrar desse entregador, tiver com o escapamento aberto aqui, não vai trabalhar. Eu até oriento que já façam isso, porque eu já recebi na minha casa, em lugares ali, já vi gente entregando equipamentos e outras coisas com a moto. Eu olho aquilo ali, se eu ver lá, eu não compro mais naquela loja. Aquilo é um fator de perda de consumidor. Porque hoje as pessoas não estão mais vendendo só o produto. Ela vende a experiência como um todo. Perfeito. Então, se chega aquela moto barulhenta na porta do prédio, acorda todos os seus vizinhos ali, eles ficam, para de comprar pizza nesse lugar aí, porque o entregador perturba todo mundo. Então, eu vejo que é um fator social que a gente pode, volto a dizer, né, tem muito mais com educação do que realmente com repressão. E é esse um fator muito importante. Londrina é uma cidade que discute muito e trazer esse assunto à tona é importante. Legal, nós vamos falar mais disso no próximo bloco. A você que está nos acompanhando, estamos aqui com o nosso comandante do 5º Batalhão, o Guedes, como também a doutora Camille,
que está aqui também nos prestigiando, ela que faz parte ali do Vida, Hospital Vida, para falar da saúde mental. Um com mais de 30 anos de experiência, né? A outra aqui com mais de 18 anos de experiência, então pessoas que têm propriedade para falar do assunto. Não é isso, Éder? É isso mesmo. E aí, por enquanto, você tem o seu tempo para você ir pegar a sua água, para você pegar seu café, para você, né, ficar aí tranquilo, porque já tem mais fato e opinião com assuntos pertinentes, aquela informação e prestação de serviços para você aí no seu rádio e também nas plataformas digitais. Não sai daí, já a gente volta. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Há mais de 50 anos, o Hospital Vida dedica-se a essa missão, sendo referência no Paraná no tratamento humanizado e especializado, mantido pela Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais de Londrina. Somos uma instituição sem fins lucrativos, que transforma histórias com dignidade e respeito. Com mais de 5.000 metros quadrados de estrutura e 292 leitos, 92% destinados ao SUS, garantimos atendimento acessível e de excelência. Ética, segurança, sustentabilidade e humanização são os pilares que nos guiam todos os dias. Acreditamos que a recuperação passa pelo cuidado integral. Por isso, contamos com uma equipe multidisciplinar dedicada. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, assistentes sociais e profissionais de educação física e artística. Todos unidos por um propósito: proporcionar saúde e bem-estar. Atendemos pelo SUS, convênios e de forma particular, sempre com o mesmo compromisso: oferecer o melhor atendimento. O Ambulatório Ânima amplia esse cuidado, proporcionando acompanhamento especializado para quem precisa. Nossa estrutura moderna conta com ambulância UTI avançada, piscina terapêutica, quadras, salas de terapia e muito mais. O Hospital Vida é mais do que um hospital, é um espaço de acolhimento, transformação e esperança. Entre em contato e conheça nossos serviços. Estamos aqui para cuidar de você. Estamos de volta com o podcast, o nosso programa Fato e Opinião. Você acompanhando através dos 95.7 e também nas plataformas digitais. Você pode pegar o link do YouTube, enviar aí para o seu grupo no WhatsApp, enfim, para os seus amigos. Compartilhe, leve a informação. E hoje conversando sobre um tema muito importante: a valorização da vida, tanto no Setembro Amarelo quanto dentro do trânsito. E a gente segue agora para o nosso segundo bloco. Bom, nesse segundo bloco é importante a gente aprofundar um pouco mais, né, doutora Camille e Guedes? Hoje a gente vê que o mundo vive acelerado, né? A gente vê que as pessoas, através das plataformas digitais, TikToker, Instagram, enfim, Facebook e outras plataformas, elas acabam vendendo uma vida com que as pessoas ganham dinheiro fácil, rápido, uma vida de ostentação. E com tudo isso, o que a gente tem acompanhado? Que as pessoas acabam implementando em suas vidas uma rotina que elas não conseguem dar conta, né? Elas acabam colocando metas, estipulando metas que às vezes vai além, né, da sua capacidade de alcançá-la, vamos dizer assim. E com isso, às vezes vem os transtornos, né? A senhora com tanta experiência aí, mais de 18 anos nessa área de psiquiatria, qual é a sua visão, doutora, com relação a isso? A senhora deve ter enfrentado inúmeros casos, né? Atendido inúmeras pessoas. Qual é a sua leitura com relação a isso? Exatamente. É uma questão muito importante que tem aumentado tanto os transtornos dentro da saúde mental. As pessoas estão aceleradas e sobrecarregando demais o cérebro e o organismo, até quimicamente falando. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade gigantesca, mas nós não sabemos usar toda essa capacidade. Então, se a gente parar para pensar que hoje consumimos diante das redes sociais é o maior conteúdo, vamos dizer. Mas hoje a gente consome o equivalente à leitura de 200 jornais por dia, dá para entender essa sobrecarga química e de trabalho do cérebro. E junto a isso, essa ficção das redes sociais que mostram vidas que não existem. E principalmente os jovens, eles são muito influenciados por isso, porque eles querem atingir essas metas
né? O corpo mais bonito, a namorada e o namorado mais bonito, a melhor faculdade, mesmo os adultos, o melhor trabalho, a melhor casa, o melhor carro, o melhor filho, estipulando expectativas que não serão atingidas jamais, mesmo porque ninguém é bom em tudo. E quimicamente isso traz um dano para o organismo gigantesco. Posso até explicar um pouquinho da parte química? Por favor. Claro. Porque se a gente parar para pensar como esse mecanismo funciona, fica mais claro de entender. As células do cérebro, elas são as células com o maior número de receptores do corpo todo. Então, todas as alterações de substâncias que acontecem no nosso corpo, as células do cérebro são as que mais vão sentir esse impacto. Então, tem os receptores, as substâncias se ligam ali e todo o sistema de comunicação é desencadeado não só no cérebro, mas no corpo todo. Então, uma sobrecarga de funcionamento leva a alterações de substâncias emocionais, por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, que desencadeia reações para o corpo todo. Então, por exemplo, esse excesso de alterações químicas levam aos sintomas de depressão, de ansiedade. Isso afeta, por exemplo, o eixo do estresse, o eixo do cortisol, e tudo isso quimicamente é onde torna mais vulnerável, por exemplo, o comportamento suicida. Toda essa questão química está associada com um processo inflamatório crônico no cérebro, que vai atingir substâncias inflamatórias que também alteram as funções das substâncias emocionais. E lembrando que as outras células do organismo que são, em segundo lugar, mais sensíveis, são as células do nosso sistema de defesa, as células imune. Então, quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, que a gente coloca esse monte de expectativa, esse monte de meta que não vão ser atingidas, que frustra, que deprime, que gera mais ansiedade, que afeta a autoestima, toda essa carga negativa de pensamentos e de sentimentos, além de estar afetando quimicamente as células do cérebro, estão afetando também as células da imunidade. É onde as pessoas ficam mais doentes fisicamente também, porque está afetando o sistema de defesa. Doutora, Guedes, até para a gente poder... as pessoas, elas colocam nas suas redes sociais aquilo que lhe convém, né? Porque tratando-se de recursos, vamos falar de dinheiro, a gente sabe que hoje uma grande massa de pessoas que tiram a própria vida são pessoas que têm um poder aquisitivo elevado, né? Tem gente que tá ali tirando uma foto dentro de um carro que às vezes o carro nem dele é um carro locado, é um carro de um amigo, né? Dentro de um baita apartamento, de uma baita mansão que talvez nem dele é de uma outra pessoa, né? As pessoas estão ali tirando foto, às vezes, de um corpo esculpido, mas que por trás desse corpo esculpido não é só apenas um exercício, mas existe talvez drogas, anabolizantes, então, e a pessoa tá do lado de cá acompanhando aquilo ali, ela fala, poxa, né, eu queria ter um corpo assim, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, e às vezes, como a senhora falou, né, isso vai enchendo ela, às vezes, de frustração, porque existe um processo, né, tem coisas que ela não vai alcançar, mas tem coisas que ela pode alcançar ao longo da vida, com muito trabalho, esforço, dedicação, né. A gente sabe que essa semana do 18 ao 25 é a Semana Nacional do Trânsito. Isso que a doutora falou, acredito que se encaixa muito, né, Coronel? O que a doutora falou se encaixa em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Inclusive o próprio policial, ele vive nesse carrossel, doutora, porque nós acabamos experimentando, até nas operações de trânsito, picos muito intensos de situações de risco. E essas situações de risco individual, elas acabam tendo uma descarga hormonal, uma descarga emocional muito intensa, e nós temos que trabalhar isso. E assim também acontece com os condutores. Por isso que eu digo, né, essa importância de haver um trabalho, se a pessoa vive do trânsito ou está sempre constante, e todo mundo está dentro disso, né? Eu preciso chegar o mais rápido, o mais confiável possível dentro desses percursos que a gente tem que ter durante todos os dias. Então, isso daí vai gerando, essa rotina vai gerando problemas de ansiedade, que se não tratados ou não compreendidos, principalmente, podem gerar, sim,
sentimentos e até ocasiões que a pessoa arrisca. Em alguns casos, usando o veículo como arma. Então, isso, doutora, para a nossa vida do policial, ela é complicada, porque nós temos a pior, talvez, estatística mundial hoje em nível de ansiedade, principalmente suicídio, é das atividades de polícia, porque acaba misturando, né, todo esse grupo, essa doença, mais aquela sensação de impotência, muitas vezes, que o policial tem perante algumas situações, até mesmo do trânsito. Chega ali, tá lá no acidente, a pessoa perdeu a vida, você não tem mais o que fazer. E às vezes é uma criança, às vezes é uma mulher, às vezes é uma pessoa conhecida, que é o que acontece. Sim. Londrina, embora grande, ela é pequenininha, todo mundo se conhece. Então isso atrelado ao policial ter a arma de fogo, né? Que é digamos assim, um meio muito rápido. Então a gente trabalha muito dentro desses conceitos e volto a dizer, né? Entender, compreender e diminuir esse ritmo é muito importante. Eu digo a vocês, a gente hoje tem o nosso Prumos lá que vem para atender essa demanda. Ele muitas vezes ele de forma terapêutica ele acaba me ajudando a interpretar e eu tenho para quem encaminhar para um órgão para que faça isso com o público interno. Eu acho que nós tínhamos que ter ali conceitos melhores de aptidão para trânsito. Hoje o Detran já trabalha com isso. Todo motorista habilitado ele tem essa qualificação. O nosso problema é tentar descobrir quem é quem dentro do sistema. Quem é que fica mais tempo andando de moto, que tipo de ação específica para esses grupos. Por exemplo, o cara que trabalha no caminhão, o indivíduo que trabalha no ônibus. Cada um deles dentro desse seu sistema de serviço ou até de lazer, né? Que muitas pessoas pegam um veículo, vou para o shopping. Ele é um meio de transporte eficaz para que a pessoa chegue o mais rápido nesse lazer que ela programou. Então, é um fator muito preponderante nas atividades. E a nossa sofre muito, né? Esse problema emocional, ele é muito grande. Nós temos estresse pós-traumático, que são muitas vezes muito grande. Eu tive um fato que me chamou a atenção há menos de 30 dias. E aí que vem, né, essa dimensão. Era uma ocorrência. A ocorrência acabou, infelizmente, resultando numa pessoa que perdeu a vida. E o atendente da ocorrência se sentiu mal lá no nosso serviço 90. Ele que atendeu a ocorrência, ele não conseguiu resolver e ele teve uma crise. Por quê? Porque ele, por telefone, remotamente, de maneira virtual, ele viveu aquela circunstância. Então a gente tem que lembrar desses parâmetros, né? Imagine o desespero de uma mãe, de um filho que não obedece, que põe escapamento, que vai pro rodandã, e muitas vezes ela fica angustiadamente todo sábado, toda sexta, todo dia que ele sai, esperando a pior notícia possível. Então, volto a dizer, né? Esses assuntos têm que ser discutidos dentro da família, é ali na mesa do domingo, é ali no churrasquinho. As pessoas têm que começar a entender isso, porque hoje a rolagem de tela, o tempo que nós passamos expostos às telas, eles não estão nos dando condições de baixar isso. Eles não conseguem, a pessoa está sempre estimulada. Então ela está estimulada parada, ela está estimulada em movimento, ela está estimulada no seu dia a dia. Aí ela não tem tempo para falar com o filho, com a mãe, com as outras pessoas, com os amigos, com Ela acaba invertendo as prioridades, né? E ela acaba mergulhando nesse universo e traduzindo isso no trânsito. E aí, volto a dizer, eu fui, até para a gente terminar, eu fui num acidente outro dia que as duas pessoas acabaram chorando. Um indivíduo de moto foi passar entre dois veículos. Um pai com um filho autista atravessava a rua na faixa, corretamente. E esse indivíduo invadiu esse espaço e acabou, graças a Deus, a criança teve ferimentos, mas não quebrou, ralou a perna, o pai se ralou também. Nós não tivemos um acidente grave, todo mundo saiu ali com pequenas lesões. Só que o desdobramento, o pai num ato até de defesa do filho, ficou nervoso e foi para agressão em cima do motociclista. E o motociclista, naquele momento, correu. E eles ficaram ali naquele jogo. Quando nós chegamos ao local, os dois já estavam mais calmos, assim, mas aí conversei com o pai, conversei com o motociclista, e o que eu achei interessante, né?
a descarga emocional foi tão grande que os dois simultaneamente estavam chorando. O pai chorando porque pelo que aconteceu e a reação que ele teve, você veja, bate aquele arrependimento, né? Bate aquela bad depois. E o próprio motociclista se viu na figura do pai. Falou assim, eu também tenho um filho na idade dele. Eu também ficaria furioso. Talvez eu faria pior do que ele se acontecesse o mesmo com o meu filho. Então, você veja que pelo ato impensado desse motociclista, da pior maneira possível, ele teve uma lição. Sim. Que ele não deveria ter feito aquilo. E é isso que nós temos que sempre prever. Pegou a moto, ligou o motor do carro, engatou a primeira marcha, calma, faça uma reflexão, qual é o seu caminho, porque hoje tem muita gente saindo para um lugar e chegando no outro. Verdade. Porque é natural isso, ele tá com tanta coisa junto. Deixa o celular no banco, deixa o celular no bolso, não use o celular com o veículo em movimento. Porque tem gente que é motociclista usando o telefone e pilotando, né? Isso não é saudável. Então, fica como exemplo de tudo que a gente tem que... eu acho que a doutora acaba vendo clinicamente isso, a gente acaba vivendo isso na prática, né? E os dois acabam sofrendo as intercorrências, os efeitos desses atos nefastos que muitas vezes prejudica a vida de tantos. E a gente, né, Éder, o ser humano, nós somos limitados, né? E é como a gente está falando aqui, a gente vai se enchendo de tanta coisa, tanta informação, tanta responsabilidade, né? Tantas metas a alcançar, e é como se fosse uma bexiga, que ele vai enchendo. Só que se você não descompressorizar, né? Se você não deixar o telefone do lado, não der atenção à família, né? Não ir para um lazer, chega um momento que explode, né? E aí vai explodir no trabalho, vai explodir no trânsito, vai explodir dentro de casa, com o filho, com a esposa, ou com o marido, ou com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Na vida. Na vida. Ou às vezes, devido a tanta coisa, às vezes dá um infarto. Exatamente. Que é o que acontece. De alguma maneira a coisa explode, né? Uhum. Isso, eu conheço pessoas de tanta... Deu um infarto, ó. Infartou, uns conseguem voltar, outros não. Outro deu um derrame, ficou, né, com problemas. Colapsou, mas isso acontece. Com certeza, acontece o tempo todo. Até se a gente for trazer números para explicar isso, né? Porque eu falo que dentro da saúde mental ninguém enxerga nada, mas para a gente mostrar um pouquinho desse impacto... o Eguete estava comentando, né, da questão do trabalho, dos policiais, e a gente vê várias questões de trabalho que interferem, né, que estão associados com toda a questão de saúde mental. Só em 2025 teve um aumento de mais de 100% nos afastamentos de trabalho devido à causa de doença mental. Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, teve um aumento de mais de 6% na taxa de suicídios entre os jovens. Então, tudo isso mostrando todo o desequilíbrio das estruturas familiares, o quanto as pessoas estão não dando conta no trabalho, na família, nas relações pessoais, o aumento gigante de divórcio. Tudo isso é um impacto do aceleramento que a gente vive hoje. Éder, vamos falar mais do próximo bloco? Vamos lá, ainda tem o nosso último bloco, papo super bacana e muita coisa boa para você aqui ainda no nosso Fato e Opinião. Aquela informação, aquela prestação de serviço para você de forma leve, de forma que você consiga entender e também compartilhar o nosso conteúdo. Então, ó, pega seu café, pega sua água, já já a gente está de volta aqui com o Fato e Opinião. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Há mais de 50 anos, o Hospital Vida dedica-se a essa missão, sendo referência no Paraná no tratamento humanizado e especializado, mantido pela Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais de Londrina. Somos uma instituição sem fins lucrativos, que transforma histórias com dignidade e respeito. Com mais de 5.000 metros quadrados de estrutura e 292 leitos, 92% destinados ao SUS, garantimos atendimento acessível e de excelência. Ética, segurança, sustentabilidade e humanização são os pilares que nos guiam todos os dias. Acreditamos que a recuperação passa pelo cuidado integral. Por isso, contamos com uma equipe multidisciplinar dedicada. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, assistentes sociais e profissionais de educação física e artística. Todos unidos por um propósito: proporcionar saúde e bem-estar. Atendemos pelo SUS, convênios e de forma particular, sempre com o mesmo compromisso: oferecer o melhor atendimento.
O Ambulatório Ânima amplia esse cuidado, proporcionando acompanhamento especializado para quem precisa. Nossa estrutura moderna conta com ambulância UTI avançada, piscina terapêutica, quadras, salas de terapia e muito mais. O Hospital Vida é mais do que um hospital, é um espaço de acolhimento, transformação e esperança. Entre em contato e conheça nossos serviços. Estamos aqui para cuidar de você. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui do programa Fato e Opinião, nosso podcast. Lembrando que você pode se inscrever através das nossas plataformas digitais e também você que acompanha através dos 95.7. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente segue aqui para esse último bloco com ainda temas muito pertinentes para você sobre a valorização da vida. Manoel, se você me permite aqui, né, eu tenho uma pergunta para a doutora que é o seguinte. Hoje em dia, a gente vive, né, como já comentamos aqui, um mundo muito acelerado e, pelo menos há alguns anos atrás, existia algum tabu em relação à ajuda, a como você poderia, o que você precisaria para, de repente, pedir ajuda. A gente tem um estigma também, principalmente do sexo masculino, que acha que precisa carregar o mundo nas costas e que não precisa de ajuda. Isso é algo, eu diria até cultural, masculinamente. Mas o que as pessoas hoje precisam observar para que de fato elas falem, olha, preciso de ajuda, preciso de um especialista, preciso ligar no CVV, preciso fazer alguma coisa. O que a pessoa precisa observar para ela dar espaço? Tá, muito interessante. Eu costumo dizer que, resumidamente, a gente tem que observar 3 situações. Porque muitas pessoas perguntam mesmo, falam para mim assim... Eu tô doente? Eu preciso realmente tomar medicação? Eu tenho que procurar um psicólogo? Então é muito difícil ver aquela linha divisória, aonde que tá dentro do normal as minhas reações, os meus sentimentos e onde aquilo passa a ser necessário ter ajuda. Então, a partir do momento que tá gerando um sofrimento intenso, numa intensidade que você percebe que tá desproporcional às situações que estão acontecendo, ou que não tem um motivo aparente para acontecer, quando causa limitação, quando gera problemas nos setores da vida, é porque não está certo. É porque tem alteração química, porque a alteração química ela foge do nosso controle, então independe da nossa vontade, fugiu do controle, temos que procurar ajuda. E procurem ajuda de um especialista, dos profissionais, psiquiatra, psicólogo, profissionais da saúde mental, porque é químico, não dá para controlar. Da mesma forma que a gente não controla o açúcar do sangue no diabetes, não controla a pressão arterial sem ajuda profissional, a gente não controla a química do cérebro. Perfeito. Que bacana, né? Que papo legal. E essa pessoa que está acompanhando o programa conosco, é importante que ela compartilhe esse programa. É importante que ela mande uma mensagem para o familiar, para o amigo, porque de alguma forma, Guedes e Camille, essa pessoa será ajudada, né? Infelizmente, tem pessoas que só vão buscar ajuda quando, desculpa assim, já entornou, o leite já derramou, né? E é bom prevenir do que remediar. Então, quando você se previne, acho que a probabilidade da pessoa fazer um tratamento, buscando a ajuda e se recuperar é muito maior. Com certeza. Mesmo porque aquela frase é muito verdadeira. As pessoas não fingem depressão, elas fingem estar bem. E muitas vezes, quando as pessoas chegam a perceber, é que chegou num ponto insuportável e que a pessoa não consegue mais disfarçar. O que dá para observar, doutora? Os sintomas, por exemplo, dentro de casa, a pessoa tem uma vida no cotidiano com a família e tal, e ela começa a perceber alguns pontos que ela pode falar, tem alguma coisa aí de errado, tanto com o marido, com a esposa, ou com o filho, enfim, com o ente querido. Sim, principalmente mudanças de comportamento. Então, aquela pessoa que antes era falante, interagia bastante, passa a ficar mais calada, mais isolada, fica muito no quarto, quer ficar muito no celular, não quer muito sair de casa, não quer muito estar com as pessoas, muitas vezes nem as refeições mais faz com a família. Então, algumas mudanças de comportamento devem chamar bastante atenção. Às vezes, nem as mudanças de comportamento acontecem num primeiro momento, mas é algo que a gente tem que estar atento, por mais que a pessoa esteja disfarçando. Porque, por exemplo, principalmente nos quadros de ansiedade, as pessoas que têm características do transtorno de ansiedade, normalmente, vocês podem observar, são pessoas
que dão conta de tudo, que abraça tudo, que se cobra muito, se exige muito, muitas vezes mais perfeccionista. Quando elas adoecem, elas não conseguem passar para alguém isso porque elas não se permitem estar doentes. Então, elas disfarçam o máximo que elas podem, elas tentam dar conta o máximo que pode, porque elas não querem preocupar, não querem passar, não querem delegar para ninguém, e para elas é muito difícil aceitar, não estou dando conta. E é uma doença. Olha só, coronel. Até uma dica interna que nós temos lá, e que é muito difícil, né? A pessoa que está contida, está dentro desse ambiente, ela não consegue ver o espelho, ela não consegue se enxergar diferente. E as mudanças são sutis e levam tempo, né? Não é uma coisa assim, acordei um dia e agora está assim. A coisa vai adquirindo. Então nós temos um cuidado dentro da instituição muito grande de tentar sempre abrir e conversar. A minha instituição ela tem uma legislação castrense. O que é isso? Que ela remete a valores militares muito complicados. Então, por exemplo, como comandante, eu tenho um hábito, eu tenho a porta aberta, doutora. Botei uma trava na porta da minha sala, que ela tinha um costume de ficar fechada naturalmente. Eu mantenho essa relação de diálogo, tanto com meus oficiais no meu Estado-Maior, com meus oficiais comandantes de tropa tática, mas principalmente com o chão de fábrica, com aquele policial que está lá. Não é fácil, 3 horas da manhã, muitas vezes você receber, numa madrugada de chuva, a ocorrência de uma agressão, por exemplo, feminina, agora da Maria da Penha. Não é fácil, porque ele chega lá e se depara com uma crise familiar, com uma ruptura muito grande, às vezes com crianças envolvidas, e não parece, mas o policial ele tem esse olhar clínico. Eu até digo, a doutora usou bem, né, que a gente finge normal, porque não adianta, o pessoal nosso vê lá, a primeira ocorrência que ele vai, infelizmente, que ele vê uma pessoa sem vida, a segunda ele acha que ele está normal, e não é, ele já adoeceu na primeira, e ele está se mantendo assim constante nas próximas. Então isso acaba indo em algum momento ele vai sonhar com aquilo, em algum momento ele vai ter um sofrimento. Então a gente sempre pede muito autocrítica, que a pessoa entenda, se ela percebe que uma coisa deu errado, ela brigou com alguém, ela brigou com a outra, liga uma lâmpada amarelinha no painel dela ali, que ela pode estar entrando nesse sofrimento sem querer. E as pessoas tendem muito a não querer ser ajudadas, né? Tem a hora que a gente carrega as pessoas, que a gente ajuda um amigo, ajuda um parente, ajuda alguém, mas tem um momento que você tem que aceitar que você tem que ser carregado. Eu acho que para quem tem esses distúrbios é muito complicado ele assumir isso, né? Que ele tem que entender que aquilo é natural, faz parte da vida dele, e ele tem que tirar, como no trânsito, né? Tirar o pé do acelerador, desenrolar o cabo do manete, no caso do motociclista, para ele ter uma viagem com mais segurança e qualidade de vida, que é o que a gente prega, né? Eu falo muito isso com o meu pessoal. Não adianta eu querer que ele converse com a comunidade, que ele atenda os anseios, que ele seja educado, e eu vou ser deseducado com ele, eu vou ser grosso, eu não vou entender os problemas. Então, nesse primeiro momento, você tem que ter um conjunto, é uma cadeia de ações que vai resultar no melhor atendimento. Então, isso começa hoje dentro do 5º Batalhão, passa pelos oficiais e chega assim, eu não faço nada, Manuel, que não vá melhorar a qualidade de atendimento, a qualidade de vida do policial para que ele possa propiciar isso a toda a comunidade. Então, são passos decisivos, mas a nossa profissão por si ela já tem esse problema, né? Ela nasce dessa necessidade. O pior momento da vida de uma pessoa, ele acaba precisando da ação da polícia, e aí nós temos que ter muito tato, né? Muito cuidado no anterior, mas principalmente o depois que isso passa, né? Depois que essa ocorrência acaba, né? Existem profissões e profissões, né? Todas são importantes, mas tem algumas que são mais, eu digo assim, exigido, né? Trabalha muito sob pressão, né? Igual o senhor falou da polícia militar, enfim, todas as corporações, eu digo, as forças de segurança, trabalham sob pressão, né? Como o senhor falou, o senhor tem um bandido que fugiu ou que fez um assalto, você não vai colocar os seus policiais dentro de uma mata para... Então a pessoa já vai com aquela pressão dia a dia. Nos hospitais, os enfermeiros estão recebendo ali todo dia pessoas acidentadas, o pé, a mão, o pescoço, o corpo quebrado, arrebentado, ou seja, é pressão todo dia, né? Então essas pessoas eu acredito que precisa-se de um cuidado mais específico. É isso? É isso mesmo, com certeza, porque tá o dia a dia
lidando com o estresse, lidando com o impacto emocional. E nós temos empatia, nós temos compaixão, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Pelo menos a maioria das pessoas tem, né? Então, esse estresse constante gera todo um desencadeamento químico emocional. Então, é muito importante. E o senhor colocou uma coisa que é fundamental. Eu costumo falar para os meus pacientes, quando eles chegam ali num primeiro atendimento, eu falo, agora você vai conseguir se encontrar. Porque é tão gradual a piora, a alteração química, que as pessoas não vão se dando conta que estão adoecendo. É só quando a bexiga estourou, né? Então elas não vão dando conta, vão achando aquilo normal, todo mundo sente, eu aguento, vai passar, e não se dão conta do quão grave tá. Conforme vai fazendo o tratamento, vai melhorando, aí ela vai percebendo, nossa, aquilo era um sintoma. Aquilo não era normal eu estar sentindo. Manuel, se você me permite compartilhar, já que o tema é exatamente esse, de uma experiência própria. Uhum. Eu sou diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho TAG. E a primeira vez que eu recebi esse diagnóstico foi uma situação onde eu passei por diversas situações de problemas familiares, fim de relacionamento, morte precoce na família de uma criança, enfim, uma série de situações. E, enfim, dentro desse contexto, eu comecei a adoecer. Eu comecei a ter crises de ansiedade. E muitas crises de ansiedade. Eu cheguei a ter 22, 23 crises de ansiedade por dia. Nossa. De pressão subir, de você achar que você vai morrer. Aquela sensação da crise de ansiedade mesmo. Desesperador. E a primeira vez que eu fui no médico, e isso já nessa situação. A primeira vez que eu fui no médico, o médico falou assim, ó. É exatamente o que você falou. É químico. A gente precisa entrar com medicação. Eu bati o pé, eu falei, não, eu não sou louco. Eu não vou tomar remédio. Eu bati o pé e fui pra casa e não aceitei a medicação do médico. Não acredito. Eu fui pra casa. Só que eu vi o quadro piorando, as crises aumentando, até chegar ao ponto de eu não aguento mais. Ou eu tomo um remédio ou eu faço alguma coisa. E eu decidi tomar um remédio. E isso mudou minha vida. Porque nunca mais eu tive... Assim, nunca mais não, né? Porque você acaba tendo crise de ansiedade ao longo da vida. E isso é normal para todas as pessoas, né? O médico me explicou que você terá crises de ansiedade, todo mundo vai ter uma hora ou outra. O problema é que quando você tá sobre uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico, você tem isso de maneira mais constante. Então, eu entendo a importância do Setembro Amarelo e desse papo. Para levar para as pessoas de que você não precisa ter medo de tomar um remédio, de... procurar um especialista, porque isso muda a vida das pessoas. Muda, salva vidas. Isso é muito importante. Traz a vida de volta, né? Porque a gente tem que viver e não sobreviver. Quando você falou da parte química, foi exatamente o que eu lembrei, porque eu lembrei do meu médico falando. Ele colocou e falou, ó, é químico, você precisa do remédio. Ou seja, e enquanto antes a pessoa ela entender isso e ela buscar ajuda, né? Eu acredito que a probabilidade dela se recompor, né? Acho que é muito grande, não é? Com certeza. Quanto antes, menos medicação, menor tempo para melhorar. Uma resposta muito boa. O Éder, a gente, dentro do programa, a gente tem um assunto tão bom de se tratar, né? De levar para as pessoas. Pena que nosso tempo é tão curto, né? Sim. Nosso tempo é tão curto. Doutora, e Guedes, o tempo nosso tá chegando ao fim, né? Nós temos alguns minutos ainda. E eu queria que, primeiramente, a doutora Camille, o que a senhora tem para falar para essa pessoa que está agora nos acompanhando, né? De dentro do carro, de casa, através do smart, do telefone. O que a senhora tem para falar para essa pessoa? A gente está em Setembro Amarelo, pessoas com problemas mentais são inúmeras. O que a senhora tem para falar para essa pessoa? Qual o recado que a senhora dá para essa pessoa que está nos acompanhando? Olha, eu acho que o principal é acreditar que não é fraqueza estar com uma doença mental. A pessoa não é fraca, pelo contrário. Eu dou um exemplo básico, mas eu acho que faz a gente se tornar mais palpável. Eu costumo dizer que a pessoa com doença mental, ela é muito mais forte. Ela tem que ser mais forte do que quem não tem. É como se a gente apostasse uma corrida, 2 pessoas para fazer o mesmo percurso no mesmo tempo, só que uma com uma tonelada nas costas. E as 2 têm que chegar ao mesmo tempo e na mesma meta. Então, a pessoa com transtorno mental, ela tem um peso muito maior para ser carregado, porque ela tem uma briga gigante com uma química do cérebro. Então, não é fraqueza, pelo contrário.
Só os fortes estouram balão. Só os fortes. Então, procure ajuda, procure o atendimento profissional, ajuda certa, conversa, fala, porque vai ter a vida de volta. E isso é fundamental. Que bacana. Muito obrigado, tá? Muito legal. Coronel, fala com a gente. No tocante a trânsito, né, e essa dinâmica da nossa vida, que as pessoas realmente encarem com muita prudência. Hoje nós temos aí, vai sair para beber, não vá de carro. Hoje tá tão fácil, você tem vários modais de transporte. Vai fazer alguma atividade na vida, faça com tempo, faça um planejamento. Se você acha que uma atividade, um percurso dura 15 minutos, saia com 25, saia antes. Tenha mais programação e menos reação. E se perder, perdeu, né? Perdeu o horário, paciência. Muitas vezes você vai ter algum tipo de prejuízo, sempre há, mas esse prejuízo não justifica você tirar uma vida, ou você perder a sua vida, ou você trazer um problema maior do que o que você já tinha, se você vai chegar em determinado momento. É o não corra, não mate, não morra. Não use seu veículo como arma, até porque essa arma pode vitimar você mesmo. Então, peço aos condutores, peço a todos envolvidos, aos pedestres, atenção. Hoje a gente está registrando já, o pessoal fica olhando na tela e vai atravessar a rua. E não presta atenção no ambiente à sua volta. Então, todos fazemos parte. Desde a criancinha até o mais idoso, todos fazem parte. Nós temos que aprender a conviver com segurança nesse ambiente que é o trânsito, que ele não é fácil, mas que pode ser ali fator de produção, de melhoria de qualidade de vida para muita gente, tá? Muito obrigado. Queremos agradecer aqui a doutora Camille, mais de 18 anos de experiência aí, tá tratando de psiquiatria. Parabéns, muito obrigado por estar aqui conosco. É o nosso tenente-coronel Guedes, nosso comandante do 5º Batalhão. É uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Acho que essa pauta é muito importante nesse mês de setembro. E eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui, aos que permitem com que esse programa vá ao ar também, os meus agradecimentos. E é isso aí. Muito obrigado. E tá contigo agora, Éder. Que papo bacana, né? Mais uma vez, né, da minha parte, por parte da Clube FM também, agradecer os dois. As portas estão sempre abertas. Sabe que pode contar com a gente. E a você, ouvinte do Fato e Opinião, você que acompanhou todo esse programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembre-se de compartilhar, lembre-se de divulgar esse bate-papo, que é super bacana e muito importante. E nos vemos na semana que vem com mais um Fato e Opinião.